Boa tarde, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre sais minerais e suas funções. Os sais minerais são substâncias inorgânicas muito importantes para o organismo humano. Eles fornecem o meio essencial para a ocorrência das atividades celulares, é presente tanto no meio intracelular quanto extracelular. São divididos em dois grandes grupos, os macrominerais e microminerais, que dependem da composição dele no corpo. Então, os macrominerais constituem pelo menos 0,01% do peso corporal e os microminerais menos de 0,01% do peso corporal. Nós vamos conversar falando sobre o cálcio, então a gente vai falar sobre os macrominerais primeiro. Primeira fonte, principal fonte de obtenção são os leites de cálcio corporal. A parte do cálcio está nos ossos e dentes, ele é importante para a mineralização dos ossos, a partir da formação da hidroxiapatita, facilita interações entre moléculas, a partir da conjugação com as moléculas, e é essencial para a contração muscular, importante na condução dos impulsos nervosos e ativa a calmodulina. Dando prosseguimento dos macrominerais, o magnésio está em quarto lugar em abundância no corpo humano. Cerca de 60% está presente nos ossos, 25% em tecidos moles, 1% no líquido extracelular e o restante distribuído por todo o corpo. Ele é obtido através de alimentos como nozes, leguminosas, vagens também. De cereais a gente pode citar a aveia, de grãos o amendoim, e também presente obtido através da ingestão de frutos do mar, leite, água e etc. O magnésio também pode classificar a água como dura ou mole, e isso influencia nas suas características físico-químicas. Existem outras opções de suplementação que auxiliam no combate, principalmente a doenças do pâncreas e do intestino, como a gente pode elencar a pancreatite e inflamações em todo o intestino grosso e delgado. A absorção se dá principalmente no intestino delgado, na região do jejum e do ilho distais. Ele é transportado pela proteína TRPM6, que é presente ali na borda da membrana estriada de células intestinais, assim como do rim, que ali ele atua na reabsorção dos rins também, dos néfrons. No plasma, o magnésio está livre, mas também ele pode estar ligado a proteínas, principalmente por conta da sua solubilidade, sendo a maior parte ligada ali a albuminas, assim como também a globulina. O hormônio paratireoide, ele aumenta, ele regula essa absorção do magnésio, podendo aumentar, assim como reduzir também, de acordo com as concentrações. E na célula, por muitas vezes, ele está ligado aos fosfolipídios, novamente reiterando, por conta da sua solubilidade e permeabilidade também. Ele tem função primordial na glicólise, no ciclo de Krebs, ali atuando na mitocôndria, na formação de ATP, na formação de creatina quinase, na síntese de ácido nucleico, seja o DNA ou o RNA, na contratilidade dos músculos cardíacos e de músculos lisos também, na regulação de canais iônicos, da sua abertura, fechamento e da vazão, atua na insulina, como eu já falei, sua ação no pâncreas, ele interage também com o cálcio na sua reabsorção e na sua homeostase e atua junto ao potássio e fósforo, que são outros elementos que iremos falar mais adiante. Com o potássio, ele é o principal cátion intracelular, muito abundante no líquido intracelular, ele presente em alimentos não processados, a sua forma de obtenção por nós, né? Mas muitas vezes eles estão ali juntos de ânions, fosfato e citrato. Dietas ricas em potássio, elas favorecem uma menor pressão arterial, diminuindo aí o risco de doenças cardiovasculares. Mais de 85% do potássio é ingerido e absorvido pelo trato gastrointestinal e pelas células mucosais colônicas. Ele pode ser absorvido também através da bomba potássio-hidrogênio e ele entra na célula pelos canais da membrana apical, aquela parte mais externa da membrana. Ele entra no sangue pelo canal de potássio, ali na membrana basolateral. As suas concentrações intracelulares são mantidas pela bomba de sódio e potássio, importantíssima aí no funcionamento celular, no potencial de membrana, e ela é estimulada por hormônios como a insulina e a catecolamina. Ela influencia diretamente na contração dos músculos,
principalmente músculo liso, esqueleto e cardíaco, assim como atua na regulação da homeostase de outros sistemas, seja ele o nervoso, assim como também regulando o pH e a concentração de eletrólitos nas células do nosso corpo. Ela interage diretamente com o cálcio, principalmente pela sua excreção, mas assim como também para a sua reabsorção, como por exemplo nos ossos. Esse equilíbrio é realizado tanto nos rins, ali com a sua fase de reabsorção, assim como pelo hormônio aldosterona. Taxas muito altas, uma hipercalemia, ela vem a provocar arritmias, descompassos ali nas contrações dos músculos cardíacos, e as suas taxas baixas, a hipocalemia, ela resulta numa fraqueza muscular. Bom, falando um pouco sobre o potássio, a sua principal fonte de obtenção é o sal, na forma de NaCl. As principais vias de absorção estão localizadas no cólon e no intestino delgado, e ele vai ter a sua concentração controlada por alguns hormônios, entre eles a aldosterona e o hormônio ADH, o antidiurético. Ele vai possuir um papel importante no equilíbrio de fluidos, condução e transmissão do impulso nervoso e na contração muscular. Agora vamos falar sobre o fósforo. O fósforo tem como fonte de obtenção carnes, frangos, peixes, ovos, leites e seus derivados, mas também nozes, leguminosas e cereais. Entre as suas funções está a participação na mineralização óssea, faz parte de componentes dos nucleotídeos e de fosfoproteínas. Ele auxilia no equilíbrio ácido-base pelo ácido fosfórico e na disponibilidade de oxigênio. O cloro tem como fonte de obtenção, ele é adquirido na forma de cloreto de sódio, ou sal. A sua absorção ocorre principalmente no intestino delgado. Entre as funções está a formação do ácido clorídrico. Ele auxilia na destruição de substâncias estranhas durante a fagocitose. E ele é um ânion de troca para o HCO3 em células vermelhas do sangue. Então, pessoal, agora vamos falar sobre os microminerais. O primeiro deles é o zinco, que tem como fonte principalmente carnes vermelhas e frutos do mar. Ele é importante na formação de metaloenzimas, no crescimento de tecidos, então, na mitose e na meiose, na integridade da pele, imunidade de defesa e também formação dos ossos, assim como o cálcio. Manganês, ele está presente no nosso corpo na forma de cátions, manganês 2+, manganês 3+, são obtidos, absorvidos através da ingestão de cereais integrais, hortaliças folhosas, assim como vagens também e grãos. Ele é absorvido ao longo do intestino delgado. Uma curiosidade é que mulheres apresentam a maior absorção do manganês e seu transporte é através do transportador DMT1. No duodeno, esse manganês 2+, é transformado em manganês 3+, a partir de uma redução, e os citratos e a histidina também favorecem a absorção desse mineral. Ele se liga à alfa-2 macroglobulina antes de ir para o fígado e auxiliar nos processos de conjugação, por exemplo, da bilirrubina, e também ele se liga por conta da sua permeabilidade e da sua solubilidade também. Quando ele é retirado do sangue, o manganês ele vai para as mitocôndrias, ali ajudar no ciclo de Krebs e na fosforilação do ATP. Ele funciona como um ativador de enzimas e também do próprio ATP em outras funções musculares, por exemplo. A glicosiltransferase é ativada pelo manganês, ele serve como ativador e sinalizador. Outras moléculas como a transferase, a hidrolase, liase, oxirretase e ligase também são sinalizadas e ativadas pelo manganês. Ele interage principalmente com ferro, cálcio, zinco. Sua excreção é dada pela bile, ali na parte do fígado, e sua deficiência pode gerar problemas de pele, como as dermatites. Bom, o iodo ele tem como principal fonte de obtenção o sal iodado. Ele é absorvido rapidamente no estômago e sua principal concentração vai ser na tireoide. O papel fundamental do iodo vai ser na síntese dos hormônios tireoidianos, como o T3 e o T4. Bom, o flúor tem como principal fonte de obtenção a água de consumo e cremes dentais. Ele é absorvido, assim como o iodo, principalmente no estômago, e ele tem um papel importante na mineralização dos ossos e dos dentes. O cobre ele tem como fonte de obtenção carne de vísceras e mariscos.
mas ele também pode ser secretado de forma endógena no trato gastrointestinal. A sua absorção ocorre no intestino delgado, principalmente no duodeno, mas também pode ocorrer no estômago. Entre suas funções, ele está presente no citocromo C oxidase, participa das amino e lisil oxidases e no metabolismo da tirosina. O ferro, ele tem como principal fonte de obtenção carnes, principalmente o fígado, peixes e aves. Ele vai ser encontrado principalmente nas hemoglobinas e vai ser absorvido no estômago e no intestino delgado. Seu armazenamento vai ser na forma de ferritina nas células, e ele tem papel fundamental na produção de hemoglobina, no armazenamento de oxigênio nos tecidos e na respiração celular, mais especificamente na cadeia respiratória. E essa foi a apresentação do nosso grupo, galera. E eu espero que vocês tenham gostado e que aprendam bastante. Obrigado. Obrigado.